Eu juro que vi a luz encher aquele barraco de madeira. E o homem que estava morrendo simplesmente levantou como se a morte nunca tivesse tocado nele. A voz da senhora ainda tremia quando contou isso anos depois. Ela dizia que se alguém tivesse passado pela estrada de terra naquela madrugada fria, teria pensado que tudo estava silencioso, como sempre, naquele canto esquecido da América. Mas dentro daquele pequeno barraco de madeira, algo estava acontecendo naquele exato momento que ninguém naquela cidade conseguiria explicar. Meu nome é Isaac. Naquela noite, eu realmente achei que estava prestes a morrer. O barraco onde eu morava ficava no fim de uma estrada velha, cercado por árvores altas e um silêncio que parecia mais pesado quando o vento atravessava as frestas da madeira. As paredes rangiam, o teto deixava entrar o frio da madrugada e o chão era tão gasto que cada passo fazia eco naquele espaço pequeno. Era o único lugar que eu ainda tinha, mas naquela noite até isso estava prestes a desaparecer. Eu estava caído no chão, apoiado contra a parede de madeira áspera, tentando respirar, enquanto uma dor forte apertava meu peito, como se algo estivesse esmagando meu coração por dentro. Cada tentativa de puxar ar parecia mais difícil que a anterior. Não havia telefone, não havia hospital por perto, e ninguém sabia que eu estava ali. A única coisa acesa dentro do barraco era uma lâmpada fraca pendurada por um fio no teto, e a pequena Bíblia antiga que estava aberta sobre a mesa de madeira, exatamente no mesmo lugar onde eu havia lido um versículo poucas horas antes. A verdade é que aquele dia já tinha começado ruim muito antes daquela dor aparecer. Naquela manhã, encontrei um papel preso na porta do barraco, um aviso curto e frio informando que homens voltariam no dia seguinte para tomar aquela propriedade por causa de dívidas antigas que eu nunca consegui pagar. Para eles, era apenas um processo. Para mim, era perder o último pedaço de chão que ainda me restava na vida. Passei o dia inteiro tentando pensar em alguma saída. Trabalhos simples nunca foram suficientes para resolver tudo o que eu devia. Algumas pessoas até disseram que eu deveria simplesmente ir embora e recomeçar em outro lugar, mas aquele barraco não era apenas madeira velha. Minha mãe havia morado ali. Meu pai havia trabalhado naquele pedaço de terra. Minhas memórias estavam presas em cada tábua daquela casa. Quando a noite chegou, o silêncio parecia mais pesado que de costume. Foi quando a dor começou. Primeiro, como um aperto pequeno. Depois, como uma força esmagando meu peito até me derrubar no chão. Ali, sozinho, tentando respirar dentro daquele barraco de madeira, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Olhei para o teto e disse em voz alta: Deus, se o Senhor ainda está olhando para mim, eu preciso de ajuda agora. Do lado de fora, a madrugada seguia tranquila. Nenhuma sirene, nenhum carro passando, nenhuma luz além da pequena lâmpada dentro daquele barraco. Mas o que ninguém naquela estrada sabia é que naquele exato momento, algo completamente inesperado estava prestes a acontecer dentro daquela casa de madeira. E quando uma vizinha viu aquela luz estranha atravessando as frestas do barraco minutos depois, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Mas, para entender por que aquela madrugada se transformou em algo que até hoje ninguém consegue explicar, você precisa saber o que aconteceu na vida de Isaac muito antes daquela dor no peito começar. E a verdade é que a história daquele barraco já estava sendo escrita muito antes daquela noite. Se essa história já está prendendo sua atenção, não esquece de se inscrever no canal, porque o que aconteceu depois, dentro daquele barraco de madeira, fez até quem não acreditava em milagres começar a questionar tudo. Porque enquanto Isaac lutava para respirar naquele chão frio, algo já estava se aproximando daquele lugar, e ninguém estava preparado para testemunhar o que aconteceria a seguir. A dor no peito de Isaac não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer a cada tentativa de respirar. O ar entrava curto, irregular,
como se seus pulmões tivessem esquecido como funcionar direito. O chão frio do barraco pressionava suas costas enquanto ele tentava se mover, mas o corpo simplesmente não respondia como antes. A lâmpada fraca no teto balançava levemente com o vento que passava pelas frestas da madeira, projetando sombras tremidas pelas paredes envelhecidas. Do lado de fora, a madrugada seguia silenciosa, completamente indiferente ao que estava acontecendo ali dentro. Isaac apertou os olhos por um instante, tentando controlar a dor. A sensação era estranha, como se algo pesado estivesse pressionando seu peito por dentro, esmagando sua respiração pouco a pouco. Ele sabia que aquilo não era apenas cansaço. Já tinha sentido dores no corpo antes, depois de dias inteiros trabalhando em serviços pesados, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha algo de assustador. Na mesa ao lado, a pequena Bíblia continuava aberta na mesma página onde ele havia parado mais cedo. Horas antes, quando encontrou o aviso de despejo preso na porta do barraco, Isaac havia entrado em casa em silêncio. Sentou naquela mesma cadeira simples e ficou olhando para o papel por muito tempo. As palavras frias escritas ali não deixavam espaço para dúvidas. Pela manhã, homens da cidade voltariam para tomar aquela propriedade por causa das dívidas acumuladas. Tudo legalmente autorizado, tudo decidido sem que ele tivesse qualquer chance de mudar o resultado. Naquele momento da tarde, Isaac havia tentado orar, mas as palavras simplesmente não saíram como antes. Durante anos ele acreditou que Deus cuidaria das coisas no tempo certo. Trabalhou duro, ajudou quem podia, tentou manter a fé viva mesmo quando as coisas apertavam. Só que os anos passaram e a situação nunca melhorou de verdade. Algumas pessoas da cidade chegaram a dizer que fé não pagava a conta. Outras diziam que ele precisava aceitar a realidade e parar de esperar algo do céu. No começo, Isaac ignorava esses comentários, mas aos poucos, aquelas vozes começaram a ficar dentro da cabeça dele. E naquela noite, enquanto o ar parecia cada vez mais difícil de puxar para dentro do peito, uma pergunta atravessou seus pensamentos, com uma força que ele nunca tinha sentido antes. E se eles estiverem certos? O silêncio do barraco ficou ainda mais pesado. Isaac tentou apoiar a mão no chão para se levantar, mas o braço falhou. O corpo estava ficando fraco, como se cada segundo drenasse um pouco mais de energia dele. A dor aumentava, espalhando uma pressão quente pelo peito. A respiração agora vinha em pequenas tentativas curtas. Foi nesse momento que uma lembrança antiga atravessou sua mente. Ele viu a imagem da mãe sentada exatamente naquela mesma mesa anos antes, segurando aquela Bíblia nas mãos enquanto falava. Algo que ele nunca esqueceu. Ela dizia que existiam momentos na vida em que tudo parecia perdido, mas que eram justamente nesses momentos que Deus começava a agir de formas que ninguém conseguia prever. Isaac sempre quis acreditar nisso, mas naquela madrugada, caído no chão daquele barraco velho, parecia difícil imaginar qualquer saída. Ainda assim, com o pouco de força que restava, ele virou o rosto em direção à mesa e tentou olhar novamente para a Bíblia aberta. Foi quando algo estranho começou a acontecer do lado de fora do barraco. Primeiro, um som distante, quase imperceptível na estrada, de terra silenciosa. Depois, uma luz fraca passando entre as árvores. Isaac não sabia, mas naquele instante alguém estava se aproximando daquele lugar isolado. E essa pessoa carregava consigo algo que poderia mudar completamente o destino daquela madrugada. O que Isaac também não podia imaginar é que enquanto ele lutava para continuar respirando naquele chão frio, uma sequência de acontecimentos já estava sendo movida de forma silenciosa além das paredes daquele barraco. E naquela noite, o céu já estava se movendo por ele, mesmo quando sua fé parecia estar prestes a apagar. Mas o que aconteceria nos minutos seguintes naquela pequena casa de madeira deixaria até quem presenciasse aquilo sem conseguir encontrar palavras para explicar. A luz que atravessava as árvores começou a se aproximar lentamente da estrada de terra que levava ao barraco.
Dentro da pequena casa de madeira, Isaac mal conseguia perceber o que estava acontecendo do lado de fora. A dor agora parecia mais pesada, como se cada batida do coração exigisse um esforço enorme para continuar. Seu peito subia e descia em movimentos curtos, irregulares. O ar já não entrava como antes. Por alguns segundos ele pensou que aquele realmente seria o fim. A madrugada estava fria, silenciosa, e o barraco rangia com o vento como se estivesse testemunhando aquele momento sozinho. Isaac tentou se mover mais uma vez. Seus dedos pressionaram o chão áspero, tentando encontrar força para se levantar, mas o corpo não respondia. A fraqueza se espalhava rapidamente. Seus pensamentos começaram a ficar confusos, como se a consciência estivesse se afastando pouco a pouco. Foi nesse instante que algo dentro dele reagiu. Não foi força física, não foi coragem repentina, foi uma lembrança. A voz da mãe voltou à sua mente de forma clara, como se estivesse sentada ali ao lado dele naquele momento. Ela sempre dizia que a fé verdadeira aparecia quando não existia mais nenhuma outra opção. Isaac nunca esqueceu aquelas palavras, mas também nunca imaginou que um dia precisaria delas daquela forma. Com dificuldade, ele arrastou o braço pelo chão até conseguir tocar a perna da mesa de madeira. A Bíblia continuava aberta ali em cima, iluminada pela lâmpada fraca que balançava no teto. Cada movimento parecia custar mais energia do que ele ainda tinha. Mesmo assim, Isaac puxou o corpo alguns centímetros para frente. O esforço fez a dor no peito aumentar ainda mais, como uma pressão esmagadora tentando obrigá-lo a parar. Seus olhos fecharam por um instante enquanto ele tentava respirar. Foi quando ele tomou uma decisão que nem ele mesmo sabia de onde estava vindo. Em vez de lutar apenas para se levantar, ele começou a orar. Não uma oração longa, não uma oração bonita, apenas palavras simples que escaparam entre respirações curtas. Deus, se ainda existe algum propósito para mim, eu entrego tudo agora nas suas mãos. A voz saiu fraca, quase um sussurro perdido dentro do barraco. Mas para Isaac, aquela foi a primeira vez em muito tempo que ele realmente falou com o coração aberto. Do lado de fora, a luz que vinha pela estrada finalmente parou perto da pequena casa de madeira. Um carro velho ficou estacionado alguns metros adiante. Dentro dele, um homem observava o barraco com uma expressão estranha, como se estivesse tentando entender por que havia sentido uma vontade tão forte de parar ali naquela madrugada. Ele não conhecia Isaac, nunca tinha passado por aquela estrada antes. Na verdade, ele mesmo não conseguia explicar por que havia saído de casa naquela hora da noite. Mas algo dentro dele dizia que precisava seguir por aquele caminho. Enquanto isso, dentro do barraco, Isaac sentiu algo diferente acontecer. Não foi a dor indo embora. Não foi uma cura imediata, foi uma sensação estranha de calma, surgindo lentamente no meio daquele caos. Como se por um breve momento, o peso que esmagava sua mente tivesse diminuído. Ele abriu os olhos novamente, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a porta do barraco fez um pequeno som, como se alguém tivesse tocado a madeira do lado de fora. Isaac mal tinha forças para reagir. Sua visão ainda estava turva e o corpo parecia cada vez mais pesado. Mas naquele instante, uma pergunta atravessou sua mente com uma intensidade inesperada. Quem apareceria naquele lugar isolado, justamente naquela madrugada? O homem do lado de fora respirou fundo antes de dar o próximo passo em direção à porta. Ele ainda não sabia o que encontraria ali dentro. E Isaac também não fazia ideia de que aquele visitante inesperado poderia ser apenas a primeira peça de algo muito maior que já estava sendo preparado, porque enquanto a mão daquele homem se levantava lentamente para bater na porta do barraco, algo ainda mais extraordinário já começava a se mover além do que qualquer um deles poderia enxergar. E os próximos minutos daquela madrugada mudariam completamente o rumo daquela história. A batida na porta foi suave, quase tímida, mas dentro daquele silêncio pesado do barraco, ela soou como um estrondo. Isaac tentou virar o
rosto na direção da porta, mas sua visão ainda estava turva e o corpo parecia pesado demais para responder rápido. A dor no peito continuava ali, pulsando forte, lembrando a cada segundo que seu tempo podia estar acabando. Do lado de fora, o homem permaneceu imóvel por alguns instantes, como se estivesse tentando ouvir algum sinal de vida dentro da casa. Ele não sabia explicar por que seu coração estava acelerado daquela forma. Aquela estrada nem fazia parte do caminho que ele costumava percorrer. Mesmo assim, algo dentro dele havia insistido para que ele virasse naquela direção, no meio da madrugada. Algo forte o suficiente para fazê-lo parar o carro e caminhar até aquele barraco de madeira que parecia abandonado. Ele levantou a mão novamente e bateu um pouco mais firme. A madeira da porta respondeu com um eco seco que atravessou o interior da pequena casa. Isaac ouviu o som, mas, naquele momento, até respirar já exigia esforço demais. Ainda assim, com o pouco de força que restava, ele tentou falar. A voz saiu fraca, quase quebrada. Tem alguém aí? Do lado de fora, o homem imediatamente se aproximou mais da porta. Ei, você está bem aí dentro? A pergunta ecoou no barraco. Mas Isaac não conseguiu responder de imediato. A dor aumentou de novo e ele precisou fechar os olhos por alguns segundos para recuperar o ar. Naquele breve instante de silêncio, uma coisa curiosa aconteceu dentro dele. As palavras da oração que ele havia feito minutos antes começaram a voltar à sua mente, não como uma repetição desesperada, mas como um lembrete silencioso. Isaac não sabia explicar por quê, mas sentiu uma vontade repentina de tentar se levantar mais uma vez. Não por força própria, mas como se algo dentro dele dissesse que ele precisava fazer a sua parte naquele momento. Com esforço, ele apoiou o braço na mesa de madeira e tentou erguer o corpo alguns centímetros. A dor ainda estava ali, forte, mas agora havia algo diferente misturado a ela. Uma estranha sensação de paz, começando a se espalhar lentamente pelo peito. Do lado de fora, o homem já estava girando a maçaneta da porta quando percebeu que ela não estava trancada. A madeira se abriu devagar, revelando a cena simples do interior do barraco. A lâmpada balançando no teto, a Bíblia aberta sobre a mesa e Isaac no chão tentando se levantar. O homem entrou rapidamente. Ele se ajoelhou ao lado de Isaac e apoiou a mão em seu ombro. Calma, eu estou aqui. Isaac tentou focar os olhos no rosto daquele estranho. Havia algo naquela presença que ele não conseguia explicar. O homem parecia tranquilo, mesmo diante da situação. Eu estava dirigindo pela estrada e senti que precisava parar aqui, disse ele em voz baixa, quase como se estivesse falando mais para si mesmo do que para Isaac. Isaac tentou entender aquelas palavras, mas sua mente ainda estava confusa. O homem então olhou para a Bíblia aberta sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo e disse algo inesperado. Antes de qualquer coisa, vamos orar. A proposta parecia improvável naquele momento crítico, mas Isaac, mesmo fraco, assentiu levemente. O homem segurou a mão dele e começou a orar ali mesmo, no chão do barraco de madeira. A oração não foi longa, foi simples, mas cada palavra parecia preencher o ambiente com uma quietude diferente. Algo no ar parecia mudar, quase imperceptivelmente. Isaac sentiu seu coração desacelerar um pouco. A respiração ainda era difícil, mas agora vinha com menos desespero. O homem terminou a oração e permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse esperando algo. E foi exatamente naquele momento, enquanto o vento da madrugada passava pelas frestas do barraco, que algo começou a acontecer dentro daquele pequeno espaço que nenhum dos dois estava preparado para presenciar. Se você chegou até aqui nessa história, aproveite agora para se inscrever no canal, porque o que aconteceu nos minutos seguintes, naquele barraco de madeira, fez até quem testemunhou aquilo questionar tudo o que acreditava saber sobre o impossível. Porque enquanto os dois ainda estavam ajoelhados naquele chão simples, algo já estava sendo liberado nos céus, e o milagre que
mudaria aquela madrugada, estava prestes a se manifestar de uma forma que ninguém conseguiria prever. O silêncio que veio depois da oração parecia diferente de qualquer outro silêncio que já tinha existido naquele barraco. O vento continuava passando pelas frestas da madeira. A lâmpada ainda balançava lentamente no teto, mas algo no ambiente havia mudado de forma sutil, como se o ar estivesse mais leve. Isaac ainda estava ajoelhado, apoiado pelo homem que havia entrado minutos antes. A dor no peito não tinha desaparecido completamente, mas já não esmagava seu corpo com a mesma intensidade de antes. Ele respirou fundo mais uma vez, tentando entender o que estava acontecendo dentro dele. Foi então que algo inesperado começou. Primeiro veio uma sensação quente no centro do peito, diferente da dor que ele sentia antes. Não era uma queimação, era como um calor suave se espalhando lentamente pelo corpo. Isaac franziu a testa, tentando compreender aquela sensação. O homem ao lado dele percebeu a mudança na respiração e perguntou em voz baixa: "O que está acontecendo?" Isaac demorou 1 segundo para responder. Eu não sei, mas algo mudou. O calor continuou se espalhando, primeiro pelo peito, depois pelos braços, como se uma energia tranquila estivesse atravessando cada parte do corpo que minutos antes parecia sem força. A respiração começou a voltar ao ritmo normal. O aperto que esmagava seu coração começou a desaparecer pouco a pouco. O homem observava, em silêncio, sem tirar os olhos de Isaac. Havia algo acontecendo ali que ele também não conseguia explicar. Isaac apoiou as mãos no chão e, pela primeira vez naquela madrugada, conseguiu empurrar o corpo para cima sem sentir aquela dor paralisante. Ele se levantou lentamente, primeiro ficando de joelhos, depois apoiando um pé no chão, até finalmente ficar de pé dentro do barraco. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, sem dizer nada. Isaac levou a mão até o peito e respirou profundamente. O ar entrou com facilidade, como se seus pulmões tivessem sido renovados. Ele respirou outra vez e depois mais uma, cada vez mais forte. A dor, murmurou Isaac olhando para o próprio corpo, sumiu. O homem deu um passo para trás, surpreso. Como assim sumiu? Isaac pressionou o peito novamente, tentando encontrar qualquer sinal do que sentia antes. Nada, nem aperto, nem dor, nem dificuldade para respirar. Apenas uma sensação profunda de paz, ocupando o lugar onde minutos antes havia desespero. Foi nesse momento que algo ainda mais impressionante aconteceu. A lâmpada que pendia do teto começou a brilhar com mais intensidade por alguns segundos, como se a luz tivesse ficado mais forte sem explicação. Ao mesmo tempo, Isaac sentiu uma presença tão profunda naquele pequeno barraco que suas pernas quase perderam a força novamente. Mas dessa vez não era por dor, era reverência. Uma paz tão forte invadiu o ambiente que nenhum dos dois conseguia falar. O homem passou a mão no rosto, visivelmente emocionado, tentando entender o que seus próprios olhos estavam vendo. Isaac olhou ao redor daquele barraco simples. As mesmas paredes antigas, a mesma mesa, a mesma Bíblia aberta. Mas agora, tudo parecia diferente. Ele estava vivo, estava respirando normalmente. A dor que, minutos antes, parecia anunciar o fim, simplesmente havia desaparecido. Nenhum remédio, nenhuma ambulância, nenhum médico. Apenas aquela oração simples feita no chão de um barraco de madeira, esquecido no fim de uma estrada. O homem finalmente quebrou o silêncio. Isaac, eu não tenho explicação para isso. Isaac também não tinha. Mas no fundo do coração ele sabia exatamente o que havia acontecido. Só que o mais impressionante daquela madrugada ainda não tinha acontecido, porque enquanto os dois ainda tentavam compreender o que haviam acabado de testemunhar, algo estava prestes a acontecer. Naquela mesma manhã que provaria que aquele milagre não era apenas sobre sobreviver àquela noite, e o que chegaria naquela estrada poucas horas depois mudaria o destino daquele barraco de madeira para sempre. Isaac ainda estava parado no meio do barraco, respirando fundo repetidas vezes, como
Alguém que acabou de voltar de um lugar muito distante. A paz que havia tomado conta daquele pequeno espaço continuava ali, silenciosa e profunda. O homem que tinha chegado naquela madrugada permanecia olhando para ele, ainda tentando organizar tudo o que tinha acabado de presenciar. Nenhum dos dois dormiu depois daquilo. Eles ficaram sentados à mesa simples do barraco, enquanto o céu começava a clarear do lado de fora. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era contemplativo, como se ambos soubessem que algo muito maior havia acontecido ali. Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar as árvores ao redor da estrada de terra, um som de motor surgiu ao longe. Isaac ouviu imediatamente. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Eram os homens que viriam tomar a propriedade naquela manhã. O aviso que estava preso na porta do barraco no dia anterior deixava claro que não haveria negociação. Isaac olhou para a janela simples de madeira enquanto o carro se aproximava pela estrada. Curiosamente, seu coração não disparou como antes. Não havia mais aquele desespero esmagando sua mente. Depois do que havia acontecido naquela madrugada, algo dentro dele tinha mudado profundamente. O carro parou em frente ao barraco, levantando um pouco de poeira da estrada seca. 2 homens desceram, carregando uma pasta com documentos. Um deles caminhou até a porta e bateu com firmeza. Isaac abriu a porta antes mesmo da segunda batida. O homem, que parecia ser o responsável pelo processo, olhou para ele por alguns segundos e depois abriu a pasta. Senhor Isaac, ele confirmou com a cabeça. O homem respirou fundo e então disse algo completamente inesperado. Houve uma mudança no seu caso esta madrugada. Isaac franziu a testa, confuso. Mudança? O homem retirou um documento da pasta e continuou. A dívida vinculada a esta propriedade foi quitada integralmente durante a noite. Por alguns segundos, Isaac simplesmente ficou olhando para ele, sem entender. Quitada? Repetiu, quase em um sussurro. Sim, respondeu o homem. Recebemos a confirmação do pagamento nas primeiras horas da manhã. Portanto, a ordem de despejo foi cancelada. O silêncio tomou conta da pequena varanda do barraco. Isaac sentiu o coração bater forte outra vez. Mas agora não era dor, era incredulidade. Ele virou lentamente o rosto para olhar o homem que estava dentro da casa. O visitante também parecia não acreditar no que estava ouvindo. Isaac voltou os olhos para o documento nas mãos do homem da cidade. Quem pagou? Perguntou. O homem apenas deu de ombros. O pagamento foi feito de forma anônima. Tudo o que sabemos é que foi transferido durante a madrugada. Isaac sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Primeiro veio a cura que ninguém conseguiu explicar. Agora aquilo. O barraco que ele achava que perderia naquela manhã simplesmente continuava sendo dele. Anos se passaram desde aquela madrugada. O barraco de madeira ainda está de pé naquela mesma estrada de terra. Só que hoje ele não é lembrado apenas como uma casa simples. Muitas pessoas começaram a visitar aquele lugar depois que a história se espalhou pela cidade. Alguns chegavam curiosos, outros chegavam buscando esperança. Isaac sempre dizia a mesma coisa para quem perguntava o que realmente aconteceu naquela noite. Ele nunca tentou provar nada para ninguém. Apenas repetia algo que aprendeu naquele chão de madeira. Existem momentos em que tudo parece perdido, mas é justamente nesses momentos que Deus começa a escrever capítulos que nenhum ser humano conseguiria imaginar sozinho. E foi exatamente isso que aconteceu naquela madrugada. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, aproveite agora para se inscrever no canal. Porque existem muitas outras histórias como essa. Histórias que lembram algo que o mundo às vezes tenta fazer as pessoas esquecerem. Mesmo quando parece silêncio, Deus ainda está trabalhando. E quem passa hoje por aquela estrada de terra, talvez veja apenas um barraco antigo, cercado de árvores. Mas quem conhece a história, sabe que dentro daquelas paredes simples, uma madrugada comum se transformou no palco de um milagre que mudou tudo para sempre.